Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa notícia que chocou alguns e de verdade não teria que chocar, né? Mas vamos lá. É o que? Uma leiga que levantou a sua voz aí, né, dentro da Assembleia da Sinodalidade, aí do Sínodo da Sinodalidade, contra a ordenação de mulheres. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas antes eu preciso pedir para que você deixe o seu joinha aqui e não esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Lembrando que todos os comentários, principalmente, gente, quando é esse tema, devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, saiu aí a notícia, né, pela Info Católica, de que uma leiga foi aplaudida após criticar a ordenação feminina. Como sabemos disso, se o sínodo não tem passado todas essas informações, né, informações específicas e principalmente também tem mantido aí a questão da confidencialidade, que nós vamos falar, aliás, sobre isso em outro vídeo. Como que foi falado isso? Bom, até o momento que foi apurado foram alguns comentários de participantes. Nós não temos o nome, então eu só vou ter aqui a questão do site falando sobre isso, tá bom? Então eu vou ler alguns trechos aqui para depois nós refletirmos sobre o tema, certo? Então, segundo o site aí, né, o National Catholic, uma leiga recebeu fortes aplausos esta semana, né, no dia 18, essa matéria é do dia 18 de outubro de 2023, na semana do Sínodo sobre a sinodalidade, por um discurso que caracterizou a pressão de alguns membros pela ordenação de mulheres como uma tentativa de clericalizar os leigos, confirmaram várias fontes, né? Dado em resposta a vários relatórios de pequenos grupos pedindo ordenação de mulheres não apenas ao diaconato, mas em alguns casos também ao sacerdócio. O discurso da leiga na manhã do dia 16 de outubro, segundo essas fontes, a Assembleia também argumentou que o foco na ordenação de mulheres é uma distração, o que as mulheres na igreja querem e precisam. E aí o site Register, né, conversou com 2 membros do sínodo que estavam presentes na Sala Paulo VI no momento desse discurso, e uma terceira fonte também confirmou esse relato. Os participantes falaram sobre condição de anonimato, dadas regras restritivas de confidencialidade do evento. Além de criticar os apelos à ordenação de mulheres, o discurso de 3 minutos, ou a intervenção, né, entre aspas, na linguagem do sínodo sobre a sinodalidade, sublinhou a importância da maternidade, tanto a biológica como espiritual, para compreender o que significa ser mulher desde o início. Uma perspectiva católica valendo-se da importância de Maria, a Mãe de Deus, como paradigma da feminilidade. O instrumento Labores, né, que é o documento aí que orienta o sínodo e todas as questões, se você tem dúvida do que está sendo tratado lá, leia o instrumento Labores, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no comentário fixado, tá? Esse instrumento, ele inclui 45 referências a mulheres, conforme a contabilidade aqui desse site, mas apenas menciona a mãe 2 vezes, e ambas apenas no contexto das orações de intercessão à bem-aventurada Virgem Maria. Aí um participante descreveu o discurso como profundo e real e comparou com a apresentação de uma defensora da ordenação de mulheres que foi descrita como militante, né? Então teve esses dois lados aí. Após o discurso da leiga, a fonte viu pessoas sorrindo, de alegria no rosto de muitas pessoas, talvez alívio em alguns outros. Os membros do sínodo que falaram com esse site, né, o Register, disseram que a intervenção recebeu fortes aplausos de alguns dos 365 membros do sínodo, que entra agora na sua terceira semana de trabalhos. A leiga não foi identificada no discurso, mas dizem, né, que ela é supostamente mãe e é uma das 54 mulheres que votaram no sínodo. Bom, o desenvolvimento aí ocorreu durante a discussão do sínodo sobre o tema como a igreja pode ser missionária, né, entre aspas, aí, totalmente ministerial, um tema que não incluía uma sugestão específica relacionada com a questão da ordenação de mulheres, embora alguns relatórios de mesa falassem da importância das mães e voz na transmissão da fé, como falaram as fontes, né, outros defendiam a ordenação de mulheres ao diaconato e ao sacerdócio. Mas essa intervenção aí dessa leiga no período da manhã também influenciou as discussões no fim do dia. E de acordo com um membro do sínodo, vários participantes que foram designados para concentrar no tema específico do papel das mulheres na igreja, partilharam que o discurso da leiga teve um impacto na discussão em pequenos grupos. Esses membros foram designados para responder especificamente à pergunta: é possível prever, e aí eles colocaram entre conchetes aqui, né, a inclusão de mulheres no diaconato? E de que forma? E finalizaram os seus relatórios da mesa.
Bom, depois eu vou deixar o link também dessa notícia, né? Que depois ele até fala que o discurso da Leiga sublinhou aí quão significativas se tornaram as discussões sobre a possibilidade da ordenação, apesar da insistência de alguns organizadores afirmarem que o foco da Assembleia não seria na doutrina e também no ensino claro e estabelecido da Igreja sobre o assunto. O Papa também falou isso no dia 4 de outubro, na abertura do sínodo aí, né? Que o foco nesse assunto da ordenação das mulheres era mais uma questão de especulação na mídia do que um ponto focal para a Assembleia. E antes mesmo do sínodo, o Vaticano já tinha pronunciado sobre isso, né? Alguns até falaram que tinha o foco, outros não, enfim. E aí, quando a gente lê o instrumento Labores, a gente vê que tem algumas questões ali colocadas, mas esse não é o foco, gente. Então, agora vamos para a questão da reflexão sobre esse assunto, né? Mas em questão desses assuntos, da união de homossexuais e da ordenação de mulheres, ou da questão da autoridade eclesial dentro da igreja, o foco não é esse. Quando a gente lê, de verdade, gente, quando a gente lê o instrumento Labores, a gente não encontra isso. Eu sei que tem pessoas que já vieram aqui nos comentários e falaram isso, mas isso não existe lá. O foco não é esse. Aliás, durante toda a coletiva de imprensa, foi falado de outros temas, como a questão dos abusos, a questão pastoral, né, como lidar melhor com isso, a questão das vocações que diminuíram, lembra lá no anuário que saiu, das vocações que diminuíram, e também focou muito na questão dos migrantes, né, dos imigrantes, por conta de todas essas situações mundiais que têm acontecido e tem feito muitas pessoas se deslocarem. Então, tem um choque de cultura, tem um choque de linguagem, como você lidar melhor com essa situação. Na nossa cabeça, é muito fácil a gente falar que é, né, tranquilo lidar, mas na vida real a gente sabe que não é. Mas voltando para essa questão aí da ordenação das mulheres. Existem pessoas, e nós vimos aqui, que dentro dos 365 pessoas do sínodo são a favor da ordenação, do diaconato e do sacerdócio? Sim, gente. Tem pessoas que são assim. Mas é a maioria? Não. Existem pessoas lá que são conservadoras, que não concordam. Tem mulheres que estão defendendo a vocação da mulher, que lembraram do documento de São João Paulo II. Então não está nada perdido dentro do sínodo. E não quer dizer que isso vai implantar, Gil, mas existe lá. Existe lá. Pois é, gente. Existe abusador dentro da igreja, existe gente mau caráter, existe corrupto, né? E nem por isso a gente tem que falar que a igreja em si é corrupta, certo? Por quê? Porque existem outras grandes pessoas. E já vimos aqui um outro vídeo também falando de que ocorreram concílios, sínodos que trataram de questões muito polêmicas dentro da igreja para resolver a situação. Então, sempre que um assunto brota, é preciso resolver. Existem dúvidas, principalmente no mundo de hoje, ficar colocando ideias na nossa cabeça, falando que pode, que a mulher tem que ganhar um espaço, como se dentro da igreja nós não tivéssemos esse espaço, né? As mulheres são uma grande maioria. Então, tomemos muito cuidado, porque esse não é o tema central. Vão tentar colocar, assim como dentro de uma reunião de CPP, por exemplo, vão tentar sempre colocar algumas coisas que não são pertinentes e o padre não vai autorizar, ou o CPP ali também não vai concordar. E não quer dizer que está perdendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque as mulheres são um grande número dentro da igreja, gente. E tem uma importância sim. Muitas pessoas acham que elas não têm liderança? Tem, talvez não tenham lá no Vaticano, que agora, né, o Papa Francisco tem colocado, mas também Bento XVI já colocou certa vez até uma feminista para cuidar do caderno feminino no Lá Observatório. Então, a igreja sempre tenta e luta para incluir todos, porque a igreja é para todos, né? Jesus chama a todos. Então, sempre foi buscado isso. Só que agora tem surgido muitas discussões diante de muitas questões. Então é preciso colocar tudo à mesa, tudo às claras, e vamos lá, vamos resolver. Porque a igreja é isso. Tudo tem que ser dado às claras para que não se tenha dúvida. Porque diante dessas dúvidas, muitas pessoas podem cair, muitas pessoas podem manipular, podem sair da igreja, pode difamar a igreja. Então tem que se tomar cuidado. E é muito bom lembrar de que, até nessa matéria fala isso, de que o Papa Francisco, ele demonstrou aí, né, vontade de romper com precedentes e colocar mulheres nos cargos, como eu falei, só que o Papa Francisco já afirmou repetidas vezes que a igreja não pode ordenar mulheres sacramentalmente.
Em 2013, o Papa Francisco esclareceu que a Carta Apostólica de São João Paulo II, que é o Ordinatio Sacerdotalis de 94, que ensinava que a Igreja não tem autoridade alguma para conferir a ordenação sacerdotal das mulheres, e que este julgamento deve ser definitivamente mantido por todos os fiéis, foi a última palavra sobre esse assunto. Em 2022, afirmou novamente sobre isso. E a resposta da dúvida: ninguém pode contradizer publicamente a determinação de São João Paulo II. O estudo pode ser estudado, mas não vai mudar o que São João Paulo II falou, né? Tanto que, assim, foi falado isso, foi pedido isso dentro do Sínodo da Amazônia por conta da necessidade lá, da dificuldade de vocações, e o Papa Francisco não liberou, gente. Entende que muitas questões que são colocadas principalmente na internet, ou às vezes em algumas conversas entre nós, não tem base na realidade. E eu vou deixar uma dica aqui para você, que é o que eu sempre faço. Sempre que eu vejo algum tema, mesmo que eu tenha certeza do tema, eu vou no catecismo, eu vou lá no site do Vaticano, eu vou no Google e jogo, para ver se realmente aquilo que falaram é verdade. Aliás, muita gente vê aqui nos comentários sempre falar, e a gente vai gravar um vídeo depois de outubro sobre isso, que o Papa Francisco é comunista, que o Papa Francisco não falou sobre o aborto, que o Papa Francisco está a favor da ordenação das mulheres. Mas se você der um Googlezinho aí, você vai ver que é o contrário do que as pessoas falam. Por isso que tem que tomar cuidado. Algumas pessoas estão sendo apenas o quê? Repetidores de frases de pessoas que criam, não sei da onde que eles tiram essas informações, talvez do medo, talvez da ignorância, talvez de muitas situações. Mas eu e você temos que tomar cuidado. Eu também sou leiga e eu também tenho que tomar cuidado, porque hoje, atualmente, Deus me confiou um cargo de liderança e eu conduzo pessoas. Isso tem que ser tomado cuidado com todas as informações que eu passo lá. A mesma coisa você dentro da sua casa. Se você quer converter alguém dentro da sua casa, você acha que de verdade todo esse debate, todas essas informações e frases vão trazer as pessoas para a igreja? Não vão, só vai afastar. Então, em relação à ordenação das mulheres, fiquemos tranquilos, e se você tem medo, ore, transforme o seu medo, a sua ansiedade em oração. E sinta-se aí mais aliviado, porque tem pessoas de um lado que concordam, tem pessoas do outro que não concordam, com essa raiz de politização aí no mundo inteiro, fica com isso. Não, eu concordo, eu não concordo. Mas lembremos sempre, eu vou falar isso em todo o vídeo do Sínodo, quem manda na igreja é o Espírito Santo, e não, isso não é inocência. Isso é simplesmente confiar naquilo que Deus prometeu. Apenas isso, tá bom? E aí, você chegou a ver essa notícia? Você ficou aliviado, não ficou aliviado? Deixa aqui nos comentários, mas faça eles com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Não esqueça também de deixar o meu joinha, porque o joinha ajuda muito esse canal e esse vídeo a aparecer para outras pessoas. Se você conhece alguém que está com medo aí dessa questão da ordenação e não concorda, compartilhe esse vídeo com ele. E não esquece, se inscreva no canal e ative o sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!